Por que você não alcança o que deseja? Será que vale a pena orar? Estes são os temas que eu quero, junto com você, pensar, refletir. Você tem o poder de decidir, o poder de dar direção à sua vida. Mas aí fica aquela pergunta: por que eu não alcanço o que eu desejo? A vida em sua perfeição faz com que cada um tenha o que é de merecedor. E o mérito não é um pai satisfeito com você que está te dando gratuitamente o que você quer. Não. O mérito é simplesmente você agir e correspondentemente a reação vem à sua vida. Ação e reação. Não é agrado de Deus. Ai, Deus me abençoou. Não. A bênção de Deus, ela está igualmente a todos. Agora, conforme o mérito pela ação, você tem aquilo que é capaz de ter. Por isso, não se apegue apenas a desejar ter, mas se apegue a merecer ter. Se apegue a se preparar para ter. A espiritualidade, ela nos ajuda a preparação. Quando você pede algo a Deus, ai Deus, eu quero ter um carro. Deus, essa energia poderosa, ela irá atuar em você para que você, pelas tuas ações, seja capaz de fazer com que os recursos venham à sua vida e você adquira o que você quer. Precisamos compreender que Deus não é um pai que sai distribuindo os bênçãos. Não. A bênção já existe. E cada um, quando pede a essa força chamada Deus, vai em si mesmo se capacitar a alcançar o que quer. Nós vamos falar sobre esse tema sempre num prisma espiritual, sempre numa visão espiritual. Fique aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom que você está aqui. Que bom que você guarda da sua vida, da sua correria, um pouco de tempo, esses minutos para estudar sobre temas, mas temas que têm a ver conosco, mas como espírito, não como matéria apenas. Sabe, quando eu ouvi isso de um amigo espiritual, que eu deveria me enxergar como espírito para que eu tenha melhores percepções, isso me fez refletir muito. Eu falei, caramba, o que ele quer dizer? Isso faz todo sentido. Meu Deus, se eu sou um espírito, por que eu tenho que estar tão apegado e tão necessitado de coisas materiais? Aí eu entendi que ele estava se referindo às lições do Cristo. O Cristo diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, lógico, para que as coisas materiais vos sejam acrescentadas. Poxa, então, quando eu me vejo como espírito, eu vou buscar primeiro a minha essência. As coisas materiais, elas são acrescentadas porque eu, como espírito, atuarei melhor em minha vida carnal. Veja bem a lição que o Cristo trouxe de forma singela para que quem queira entender, busque estudo, busque conhecimento. Então, olha como há a associação. Buscai primeiramente o reino de Deus. O reino de Deus sou eu. Eu sou um fragmento de Deus. Então, eu preciso sim me enxergar como esse fragmento de Deus. Com isto, eu encontro em mim, veja bem, eu encontro em mim a capacidade de fazer bem aquilo que a vida me proporciona fazer. Se é ser pai, se é ser marido ou esposo, se é ser profissional, amigo, tudo que a vida me proporcionar a ser, eu tenho que ser bem.
eu tenho que fazer bem e naturalmente, olha, se eu sou um bom marido, eu terei uma boa esposa. Se eu sou um bom pai, eu terei bons filhos. Se eu sou um bom profissional, eu terei um bom trabalho. É a lógica, não é mesmo? Há muitos que reclamam dos cônjuges, mas será que o problema está nele? Eu entendo que eu não posso mudar o outro, mas eu tenho todo o poder para mudar a mim mesmo. Então, a partir do momento em que eu desejo um relacionamento melhor, eu preciso melhorar no relacionamento que eu estou. A partir do momento que eu desejo um trabalho melhor, um emprego melhor, eu preciso melhorar no que hoje eu estou. Pois eu não passo para uma etapa melhor se eu não vencer a etapa que eu estou. Isso é a lei da vida, meus irmãos. Vemos pessoas dedicadas na sua religião, fervorosas em sua fé, a pedir a Deus coisas, sem perceber que Deus está dando a ela as condições dela melhorar, as condições para que ela melhore para ter o que ela quer. Meu irmão, entenda claramente que a prece, como diz o tema, vale a pena orar? Quando você entende que a oração, ela vai te dar energia para você agir, ora e ação. É a hora de agir. Então a oração te dá forças para você agir na direção daquilo que você quer. Esta é a coerência de Deus, é a coerência da vida. Então, nós nos diferenciamos uns dos outros pela liberdade que Deus nos dá de agir conforme os nossos pensamentos e conhecimentos. Quando eu tenho conhecimento, eu pego o meu pensamento e fortifico naquilo que eu quero. E aí eu vou criando possibilidades de crescimento. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje, sempre na visão espiritual. Por que você não alcança o que deseja? Será mesmo que vale a pena orar? Será que você ainda não alcançou? Eu falo do será para você ter liberdade de pensar. Será que você não alcançou o que você quer por ainda não estar preparado? Será que não? Ou será que Deus está contra você? Eu já vi pessoas dizendo isso. E Deus está contra mim. Nunca, né? Então, o que está contra você é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento, de fato, pode ser contrário ao seu bem, impedindo você de estar preparado para ter o que quer. Bom, vale a pena orar? Eu acredito. Sabe, eu em particular, eu vejo uma oração como um momento de limpar a minha mente, sabe? Tirar as influenciações, tirar os receios, os medos, tirar todos os empecilhos, porque tudo, veja bem, tudo parte desta cabeça para a minha vida, como parte da sua cabeça para a sua vida. Então, se eu limpo esta cabeça, sabe, eu tenho melhor condição de agir. Deixa eu fazer aqui um paralelo, né, com o seu celular. Você tem celular, tem? Quando o seu celular ele está pesado, você vai abrir um aplicativo, ele demora, ele é lento, ele está devagar. Muitas vezes não é o celular que é ruim, é que você está usando a memória dele, conhecida como memória RAM. Então, há muitos aplicativos abertos, então a memória tem que se dividir para manter aqueles aplicativos. Aí você abre outro e vai mais abrindo, quando você vê, a memória não dá conta, aí o telefone fica lento. Sua cabeça, meu irmão, também é assim. Se você abre uma coisa e não faz, aí abre outra, não faz, abre outra e não acaba, vai abrindo,
chega um momento que sua cabeça está dividida e você não está mais se concentrando nos propósitos maiores. Aí nada acontece. Por quê? Porque você já não tem energia. Você já ouviu falar em mente cansada, estafa mental? Já ouviu? Já aconteceu com você um estafa mental? Diz aí, vai. Por favor, compartilha aí as suas experiências, vai. Você já teve estafa mental? Você já foi num médico, o médico falou assim, cara, você precisa tirar umas férias, você precisa descansar. É isso, você está usando praticamente todo o seu HD para fazer várias coisas e nada se concretiza. Aí fica difícil você alcançar o que quer, não é? Porém, quando você limpa o HD, meu Deus, o celular começa a melhorar. O HD não, a memória RAM, perdão. O HD é memória de registro, né? De armazenamento. Memória RAM. Quando você limpa a memória RAM, meu Deus, seu celular parece novo. Imagina você com a memória RAM limpa. Claro que você vai ser mais produtivo. É o que faz uma verdadeira prece. Te ajuda a limpar a sua memória RAM para que você seja mais proativo, mais atento, mais capaz, mais sensível ao que ocorre, que é benéfico a você. Então vamos a esta limpeza? Vamos? Preparado para rezar? Preparado para fazer uma prece? Para um pouquinho, vai. Tudo bem, tudo bem. Se você está deitado, ótimo, fica mais fácil. Mas se você está de manhã fazendo as suas atividades, se preparando para o trabalho, ou tiver em uma atividade, apenas preste atenção nas palavras que são pronunciadas e procure assimilá-las. Isto é uma prece, assimilar as palavras que sejam coerentes com você, que sejam realmente vivenciadas por você. Aí sim a prece surte o efeito esperado. E o que esperamos para esse dia, Senhor? Senão que tenhamos a paz, mas não a paz dos homens, mas a paz de Deus, que o mundo material ele não nos pode dar. A sabedoria, não apenas a inteligência, mas mais que isso, a sabedoria, a força, não a força dos músculos, mas a força do poder de resistir às provocações e tentações. Senhor, desejamos olhar este mundo com os olhos cheios de amor, com a consciência que este mundo fora feito a nosso favor. Só pelo amor enxergaremos esse mundo criado por Ti, Pai, ser amoroso, para que os Seus filhos amados possam progredir. Pedimos, Senhor, pedimos a paciência, o exercício da paciência diária para esse dia, a sabedoria para ter a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências as pessoas que nos cercam, os teus filhos, como o Senhor mesmo os vês. E assim não enxergar senão o bem que há em cada um deles. Pedimos, Senhor, que trancafie os nossos ouvidos a todo tipo de calúnia, mas também, Senhor, que feche a nossa língua de toda a maldade, para que somente de bênçãos se preencha
a nossa alma. Que sejamos almas, espíritos, pessoas tão boas e tão alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença, pois somos teus fragmentos, Senhor. Reflete-nos de tua beleza, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. A prece vale a pena. Mas vale a pena quando nós temos a consciência do que é uma prece ou do que é uma oração, não é? É momento de orar e agir. Ação é hora de agir. É isto que a prece faz àquele que realmente quer agir corretamente. Por isso, os espíritos amigos nos instruem que devemos sim fazer uma prece antes de começar a nossa atividade, antes de começar o dia, antes de começar as nossas tarefas no campo profissional. Uma prece é uma preparação do cérebro para a atividade a qual ele irá fazer. Então prepare o teu cérebro, meu irmão. Não entre em uma batalha sem antes ter se preparado para ela. Não entre numa batalha sem estar pronto, senão você perde. Você vai perder a batalha porque você não se preparou antes. E você precisa, afinar o seu instrumento para tocar bem. Você precisa preparar a sua arma para poder guerrear. A sua arma, a sua ferramenta, o seu instrumento é o seu cérebro. Por que eu convido a você diariamente para exercitar a musculatura mental? Porque é a sua principal e mais poderosa arma. A sua vida é regida pelo teu pensamento. A tua vida é o teu pensamento. Você é o que pensa, não o que demonstra externamente, mas o que está no seu pensamento. Por isso, os Espíritos nos dizem o seguinte: eu vou apresentar você a você. Aí a pessoa fala: ih, que loucura é essa? Você sabe que muita gente se engana porque olha no espelho, cria uma fantasia externa e acredita naquela fantasia. Mas acredita mesmo, ela consegue se enganar. Mas a partir do momento em que ela se encontra, se enxerga como ela é, a vida dela se transforma. Mas se transforma mesmo. Imagina você reconhecendo você como você é. Aí você vai ver os seus defeitos. É ruim? Não. Ora, se eu vejo os meus defeitos, eu irei trabalhar para corrigi-los, para o meu bem, não é para os outros. Os outros irão sim se beneficiar, mas o maior beneficiado é você na correção das suas faltas. Então, nada melhor do que conhecer a si mesmo. Por isso a frase dos sábios é: conheça a si mesmo e conhecerá o mundo. Ou digo mais, conquistará o mundo. Bem, esse é o tema que iremos abordar hoje. Convido a você para que juntos possamos ouvir uma mensagem de um espírito amigo, mas entendendo que para que a nossa vida mude, nós precisamos mudar. Muitas pessoas buscam ajuda espiritual, buscam mesmo, buscam tratamento, fazem orações e ferramentas para transformar suas vidas. Mas continuam carregando dentro de si mesmo pensamentos contrários àquilo que elas desejam.
sem perceber que nenhuma mudança, mas mudança verdadeira, vai acontecer enquanto o espírito permanecer preso às suas mesmas energias e padrões interiores do seu passado. Vamos ouvir então Augusto Irineu explanando sobre esses temas. Por quê? Por que tu faz um tratamento e o resultado não alcança? Por que tu acende uma vela e as tuas preces não são ouvidas? Por que tu toma um suplemento e ele não reage? Tu toma algo para te dar energia e continua desanimado? Porque tu ainda não se encontrou. Teus pensamentos ainda são contrários ao bem que tu diz querer. E a partir do momento em que tu faz essa pequena mudança, essa busca íntima, tu vai ver que o alimento alimenta, o corpo se fortalece, porque tu está a mudar, tu coordenou essa mudança de forma plena, tirando as energias que estavam a travar o seu corpo, a vossa vida. Assim, tu entenderás que vós sois energia, e quando uma energia limpa se faz, não existe barreira, não existe doença, não existe nada que lhe possa parar. Vós sois Deus. Já paraste para pensar porque o Cristo afirmou que tu tens essa força e poder? Já paraste para analisar o que tu pode fazer quando a vossa mente verdadeiramente age em favor? O poder que tu tem quando tu coordena a vossa vida, o poder de determinar aonde tu quer chegar, o poder de fazer com que o corpo se reabilite num comando único que só vós podeis fazer, assim em tudo. Por isso, sempre buscamos fazer com que tu entenda. Desistir não é uma opção. Perseverar, sim. A condição da dificuldade do hoje é a forma de entender que tu precisa buscar a energia, o bom ânimo, para acrescentar no conhecimento as formas de vencer a dificuldade do hoje. O Cristo está convosco. Ele vem para lhe ajudar a reverter a condição contrária que hoje está, para que tu tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir e comandar verdadeiramente a vossa vida como tem que o ser. A ajuda terás e tem. Mas como tu usarás esta ajuda? Vai ficar a caraminholar a vossa cabeça? Vale a pena fazer isso? Vale a pena eu orar? Vale a pena eu fazer um banho? Vale a pena eu arrumar o ambiente que eu estou? Enquanto tu questiona e não faz e não muda, tu fica parado. O tempo não. Aí tu deixa passar um mês, um ano, uma vida, por ficar questionando o porquê disso, o porquê da dor e nada a fazer. A mudança vem de dentro a fora. Vós determina essa mudança. Vós sois aquele que dirá: eu vou conseguir, e assim será feito pela condição simples de desejar e buscar e conquistar. Lembre-se, o Cristo afirmou: busque e encontrarás. Se tu que diz que acredita nesse, o faça com um sentimento verdadeiro de conquista, e verás que o resultado é mais simples do que tu estava a imaginar. Uma oportunidade verdadeira e sincera fará com que tu entenda o Deus que há em ti e o milagre que tu irá construir.
nós iremos ajudar. Que a luz do Cristo ilumine sempre os vossos corações. Obrigado, meu irmão Augusto Irineu. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a este espírito, como todos os outros que se dedicam a nos ajudar. Muito obrigado mesmo. O sentimento de gratidão, ele precisa estar latente em nós para que saibamos realmente valorizar. Valorizar cada momento, cada situação, pois elas estão aí na sua vida, não é para te prejudicar. Olha, tudo que ocorre na sua vida não está contra você. Tira essa ideia contaminosa da sua mente. Uma situação que você vive, ela não está contra você. Mesmo que a situação ela seja muito complicada, ou muito difícil, ou muito dolorosa, mas ela não está contra você. Meu Deus, acreditar que uma doença surge para te prejudicar é um pensamento tortuoso. Por quê? Vamos raciocinar, vamos usar da nossa capacidade de pensar. Se a doença surgiu, é resultado de ações que nós tomamos no passado que prejudicou esse corpo que somos nós que administramos. Tá, ok. Tem muitos que agora, nesse instante, pensam, tá bom, Júlio, isso para quem já é adulto, que já usufruiu bem do corpo. Mas e as crianças que nascem doentes ou com deficiências? É uma visão correta se estivermos vendo a vida apenas pelo prisma encarnatório ou material, sem entender que a nossa vida é contínua e que a nossa encarnação hoje é resultado ou somatória de todas as anteriores. Então, meu irmão, quando você reencarna, você traz toda a bagagem com você. Quando uma pessoa, preste atenção nisso, quando uma pessoa, ela prejudica o corpo, exemplo, ela se deixou levar pelo vício do cigarro e fumou a vida inteira. Muitas pessoas orientando, dizendo para ela, não faz isso, mas ela diz, isso não me prejudica. Morreu com 80 anos fumando. E aí alega isso, estou com 80 anos, nunca me fez mal. Morre o corpo, mas a contaminação está nela, espírito. Então, ela precisa reencarnar para limpar o espírito dela. E ela limpa o espírito aonde? Quando reencarna na matéria, ela vai limpar esse espírito como? Expurgando. Aí ela vem com problema respiratório, ela vem com problema no pulmão. Para quê? Para ela ser punida? Não, para ela ter a oportunidade de limpeza dela, ela é espírito. Está vendo como é importante nos vermos como espírito? Aí nós vamos entender que a vida está sempre a favor. Preste atenção, raciocine. Se eu estiver errado, por favor, me diz. Dê a sua opinião, não tem problema não. Mas se Deus é amor e Ele é onipresente, onisciente e onipotente, me permite vir nesta vida e passar por uma situação, não é porque Ele quer me punir, mas Ele quer amorosamente me dar a oportunidade de correção, de limpeza para a minha prosperidade. Citei o caso de um problema respiratório. Tem muitas crianças que nascem com esses problemas, sem contar outros. Olha, existem crianças que nascem sem órgãos. Um dia desse eu recebi um vídeo de uma criança que nasceu sem os membros inferiores, sem as pernas e sem os braços. E ela brincando com o pai, ela simplesmente rastejando no chão e o pai jogava a bola para ela, ela mexia o corpinho, o tronco e batia na bola. Você via a alegria de ser criança, independente se ela
tem ou não as pernas. Independente, porque o que aquela criança está recebendo é o amor do pai naquele instante. E é aquilo que faz a diferença. Ela vai vencer os desafios? Claro que vai, porque ela é um espírito. Ela está vivendo aquela experiência, será que é por acaso? Será que é maldade de Deus ou oportunidade dela descobrir talentos maiores que com as pernas ela não teria? É a lógica de Deus, cada um é livre para exercer a administração da vida, mas responsável por corrigir as faltas que essa liberdade acabou te levando a cometer. Como é bom aprender, né? Como é bom entender, enxergando a vida nesse prisma maior que é do Espírito, nós não nos revoltamos com nada, apenas saberemos agir diante dos desafios que estão aí a nosso favor. Pensa nisto, meu irmão. Então analise-se como espírito, pense na sua vida nessa totalidade. Teu problema não está contra você. Teu problema está a favor para que você brote o potencial adormecido. Livro dos Espíritos, pergunta na questão 204. Preparado? Vamos lá. Leitura. O espírito conserva lembranças das existências anteriores ou passadas? Qual é a sua opinião sobre? A resposta do mundo espiritual. Nem sempre de forma consciente, mas traz tendências, experiências e aprendizados acumulados ao longo das vidas. Sabe, existem algumas pessoas que nascem que você diz assim, ela tem um dom. O exemplo maior hoje, na atualidade aqui no Brasil, é uma criança, meu Deus do céu, esqueci o nome dela. A criança já é uma médica formada. É um médico formado. Esqueci o nome do menino. É um médico formado. Ele fala sobre coisas que você fica assim, ó. Como que pode ser esse menino? Ainda está sendo alfabetizado, está com 7 anos. Está sendo alfabetizado falando sobre o coração, sobre os órgãos internos. Meu Deus do céu, isso é a maior demonstração que a reencarnação é real, mesmo para os mais incrédulos. Não dá para explicar, pelo amor de Deus. Não dá para ficar teimando que não existe reencarnação. Quando você vê esse menino, coloca aí, vai. Coloca aí ele falando um pouquinho, mais breve, né, para não ter problema aqui. Bem bonito que tem aqui. Deixa aqui no cantinho mesmo, ali, tá falando, ó. Explicando coisas que você fala. Tá vendo? Doutor, qual o problema da vesícula? É a doença de Chagas. Tem cura? Explicando coisas que você fala. Tá vendo? Me diga, há como negar a reencarnação enxergando esse espírito atuando, dando seguimento a o que ele aprende? Então tem tudo a ver com a resposta aqui, não é? Do Livro dos Espíritos, tem ou não tem? Gente, é preciso entender Deus como lógica, como razão, como matemática. Como matemática. 1 mais 1 vai dar 2. Não adianta você reclamar. Poxa, deu 2, sim. 1 mais 1 deu 2. Fazer o quê? É a matemática. Então não adianta você reclamar que prejudicou o seu corpo, vai ter uma doença. Não adianta você reclamar que não foi bom profissional e perdeu o seu trabalho, o seu emprego. Ora, bem, estamos na semana onde Bezerra de Menezes e toda essa legião de espírito vem a nós nos ajudar. Presta atenção. O que tem de vós em Deus? O que há de Deus em vós? Nas suas realizações? Você revela o Deus que há em ti? Dentro do que Deus te representa?
Quando nossas mãos trabalham com afeto, é Deus trabalhando por nós pelas mãos que Ele nos oferece na obra da nossa própria vida. No próximo sábado seremos iluminados pela presença do Espírito de Bezerra de Menezes, trazendo bênçãos espirituais e sabedoria para todos nós. Sua presença é muito importante para tornar este dia ainda mais especial. Junte-se a nós e vivencie uma jornada espiritual única. Tenham fé. A cura chegará até vocês, pela misericórdia do Pai Celestial. Rua Jaraguá 371, no Bom Retiro, São Paulo, no Templo Espiritual Maria Santíssima. E aí, eu te convido, neste final de semana, em diversos postos, acontecerá o atendimento de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é um espírito de uma envergadura que ele pode estar onipresente, quer dizer, presente em vários lugares. Você, quando chegar a esse patamar, poderá também. Sabe, a física quântica vem ensinando ao homem, ao ser humano, pela ciência, que há possibilidade de isso ocorrer. Bezerra de Menezes, como espírito, ele pode estar aqui em São Paulo, como lá em Canoas, como lá em Belo Horizonte, como no Rio de Janeiro. Sim, então eu te convido, esteja conosco. Estaremos, esse que vos fala, estará ali em Canoas, nessa vibração de Bezerra de Menezes, para que o espírito que faz parte dessa legião de espíritos trabalhadores da caridade, que Bezerra de Menezes coordena, Dr. Andrei, estará ali atuando e atendendo a todos. Eu convido a você a estar conosco, tá certo? Vamos lá, vamos nos encontrar em nome da fé para nos fortalecer naquilo que queremos, tá certo? Eu espero você lá, espero mesmo. Eu peço a você caridosamente, eu não me canso de te pedir, faça parte. Se realmente você comunga desta ideia, se você se afinou com os temas que nós, se afina com os temas que trazemos, eu peço a você, nos ajude no compartilhamento desta mensagem. Propague, faça caridade, isso é caridade. Ajude financeiramente, a casa precisa, mais do que você imagina, a casa precisa. Ajude, não importa o valor, tá? Não fique assim tímido, eu não tenho muito, vou dar R$2. Saiu do seu coração, você fez parte. Ajude, 2, 10, 20, mas Júlio, eu estou em condições boas, eu quero dar R$1.000, quero dar R$10.000, meu Deus, isso é uma contribuição ao bem do próximo. Não pedimos por nós, mas pedimos pela obra que está sendo realizada a favor de quem? Você. Então, eu já agradeço a você de antemão, tá certo? Olha, lembre-se que a mudança que você espera, ela começa dentro dos seus próprios pensamentos e atitudes. Que cada um encontre força para perseverar, transformando-se. E acredite no poder de Deus que atua em você. Amanhã estaremos de volta. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado mesmo. Salve. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.